Olá, pessoal. Voltando aqui para aula número 3, tá? De geografia, a gente estava tratando aí dos sucessivos meios técnicos. O último tratado foi esse aqui, do meio natural, né? Que é o primeiro período, né? Relembrando aí, que é o período da pré-história, onde o homem ainda vive num ambiente muito natural, né? Muito conservado, já consegue dominar o fogo, construir algumas ferramentas, né, domesticar alguns animais. Então, essas aí basicamente são as características desse primeiro momento do meio natural, tá? Vamos seguir para o próximo agora, que é o segundo, que é o meio técnico, tá? Essa imagem exemplifica bastante aí esse meio técnico, que é quando surge a máquina a vapor, né? Quem já assistiu aquele filme do Charlie Chaplin, né, os tempos modernos, basicamente o filme quase que inteiro se passa dentro de uma dessas fábricas aí, né, que utilizavam a energia a vapor naquele momento para poder produzir em grande escala. Você também tem características, você vê que por exemplo, questão de uniforme, proteção, né, os EPIs, que a gente chama que é o equipamento de proteção individual, não eram comum, né, então tinham vários direitos dos trabalhadores que nem existiam ainda nessa época aí da Revolução Industrial, tá? Então agora o segundo período, né, dessa história aí que a gente está passando, como eu disse para vocês, são 3 períodos, esse é o penúltimo. O meio técnico é o momento da história humana que ocorre a Revolução Industrial, tá? Então, do período que ocorre a Revolução Industrial, que é lá na Inglaterra, em 1750, até o final da Segunda Guerra Mundial, que é 1945, esse período é conhecido como meio técnico, ou seja, foi onde surgiu a máquina a vapor, né, que é a mesma coisa que eu falar que ocorreu a Revolução Industrial, certo? Você tem um novo tempo. Então, por exemplo, antigamente você tinha o artesão, né, que era a pessoa que produzia manualmente na casa dela, junto com a família. E para, por exemplo, se você encomendasse 10 pares de sapatos, por exemplo, iria demorar um certo tempo para que ele produzisse aqueles 10 pares, né, sem máquina, sem nada, tudo feito à mão. E hoje em dia, né, hoje em dia não, desculpa, nesse período do meio técnico, com a Revolução Industrial, você já tem a fábrica produzindo, ou seja, para produzir 10 pares de sapato é muito rápido, né, porque você tem máquinas, tem uma organização na linha de produção que você consegue produzir com muita agilidade qualquer produto que seja, né, seja ele um caminhão ou seja um simples anel, por exemplo. Você hoje com as máquinas, né, você tem um novo tempo e isso ajuda muito nessa questão da economia, né? Muitos produtos que a gente consome, por exemplo, são da China, né? São produzidos lá em altíssima escala, né? E chegam aqui ao Brasil e são vendidos assim também num grande número. E olha que a gente às vezes nem é o principal consumidor desses produtos, né? Surge também com a Revolução Industrial novas distâncias, né? Com o surgimento do automóvel, que é nesse período também do meio técnico, você tem uma redução do tempo para você percorrer certas distâncias, né? Então, antigamente se usava só tração animal, né? Tinha esse tempo, né, para você percorrer os espaços. Hoje não, hoje você consegue percorrer, né, por exemplo, com, a, com o desenvolvimento dos carros, do avião, dos navios, né, você consegue ter uma velocidade muito maior do que nesse período, por exemplo. Né? Então, hoje, se as distâncias já se encurtaram nesse momento do meio técnico, hoje, então, né, nem se fala, né, e a tendência é que esse tempo vá diminuindo cada vez mais, né. Você tem também o aumento da divisão do trabalho, né? O que é isso da divisão do trabalho? Hoje, por exemplo, eu citei o artesão aí que fazia sapato, por exemplo. Hoje em dia,
para você produzir um sapato, uma indústria que produz sapato hoje, ela tem uma parte, por exemplo, do solado que ela compra, sei lá de Taiwan. O cadarço, por exemplo, é produzido lá no Canadá, e, e a parte da linha que vem para costurar o sapato vem lá da Alemanha. Então você tem uma divisão do trabalho muito maior hoje em dia, porque cada país consegue produzir um pedaço de um produto, por exemplo, né? E você junta tudo aquilo para criar um produto só. Então essa divisão do trabalho aumentou muito. Hoje a fábrica, por exemplo, lá de um exemplo muito claro é que porque esses exemplos já são de hoje, né? De outro período, mas isso já começou a surgir nesse período e hoje em dia é muito evidente, né? Por exemplo, um avião. Para você produzir um avião, deixar ele montado, pronto, se eu não me engano, o último número que eu vi, você chegava a quase 120 países, se eu não me engano. Então, para você produzir um único avião, você precisa de 120 países produzindo uma peça, um parafuso que seja, para você juntar tudo aquilo e montar um avião. Ou seja, a divisão do trabalho no espaço ela é muito grande, né? E isso já era comum nesse período aí da Revolução Industrial. Lembrando que essa Revolução Industrial aqui no Brasil, isso só vai chegar aqui em 1920, 29, né? Que é quando você deixa por exemplo, São Paulo, né? Que eu acho que foi assim foi o carro-chefe, né? Foi o que ajudou a São Paulo se tornar o principal estado do país hoje. Ocorreu nesse momento que você deixa de plantar café, né, devido ao crack da Bolsa de Nova York lá em 1929, que vai todo mundo à falência, e aí você começa a ter essa industrialização no Brasil, ou seja, foram quase 200 anos de atraso, né, para a Revolução Industrial chegar aqui no Brasil, né, que isso só ocorre em 1930, sendo que lá na Inglaterra, como eu disse para vocês no começo, já tinha ocorrido desde 1750, tá? E aí, com isso, né, uma das consequências é essa questão do aumento da poluição, né? Você vai, como eu disse na aula número 1, se eu não me engano, a gente começa a utilizar para a produção carvão mineral. E a queima desse carvão mineral, que é diferente desse carvão que a gente usa para fazer o churrasco, né, que é um carvão vegetal, o carvão mineral, ele libera também uma fumaça enorme, né? E isso, fora o calor, né, e tudo mais, que também é prejudicial às pessoas que trabalhavam ali direto, você tem o aumento da poluição, né, que é uma característica do nosso período, né, continua sendo ainda, porque a gente tem uma questão do aumento muito grande aí da poluição, principalmente, por exemplo, a China, né, que é um dos maiores países aí que poluem o meio ambiente, né? Até alguns questionamentos aí ocorrendo, né? Esse mês de julho aí que eu tô gravando essa aula, a gente está tendo um problema muito grande lá no hemisfério norte, né? Em relação aos níveis de calor, né? Em vários países. E foi registrado lá a maior temperatura da história, se eu não me engano, assim, a temperatura direta mesmo, foi conseguida, foi aferida no hemisfério norte lá, se eu não me engano, bateu, acho que 45 graus, assim, numa medição correta mesmo, tá? Uma medição correta de temperatura direta, sendo que a sensação, se eu não me engano, chegava a 52 graus, né? Então, tudo isso eles estão comparando não, mas eles estão justificando com o aumento de poluição, a inversão térmica, né, a camada de CO2 que se forma na atmosfera, que vai alterando aí o clima da Terra durante séculos, né, assim, isso é algo que você tem um processo muito grande para poder acontecer. E o aumento do consumo também, né, hoje em dia você vê, às vezes a gente tem em casa lá, acho que todo mundo tem isso em casa, né, de ter um produto que você não usa há mais de 6 meses, né, você gastou seu dinheiro, comprou aquele produto,
mas usou uma vez e deixou ele lá parado, ou nunca usou, às vezes está até na embalagem, e você comprou só pelo consumo, né? Isso ocorre muito com a gente, porque a gente é tão bombardeado, né, por propagandas o tempo todo, né? Você tem todo momento na internet surge uma propaganda para você ver, ou eles mandam você viu um produto lá na internet, quando pensa que não, nas suas redes sociais começa a aparecer propaganda daquele produto, fazendo com que você compre, né, te dá o link direto do produto, te manda um e-mail com desconto, né, ou às vezes manda no WhatsApp, enfim, tudo isso, né, é uma característica desse período também com o surgimento da indústria, tá? Tanto o aumento da poluição quanto o aumento do consumo também, por isso, né, que as indústrias foram se desenvolvendo e aumentando a produção cada vez mais, né? Se a gente pega, por exemplo, o número de consumo de Coca-Cola, por exemplo, no mundo por dia, é um absurdo, né? É muito, um número muito alto mesmo, né? Porque é comum, né? E as pessoas consomem mesmo, né? Apesar de não ser saudável, é um consumismo muito grande também de alguns tipos de alimento. E por último, né, desse meio técnico aí, a gente tem a formação de grandes cidades, né? Porque você começa a atrair muita gente que trabalhava na agricultura, né, com as plantações, e essas pessoas passam a viver na cidade para poder trabalhar na indústria, né? Porque, como eu disse, a produção aumenta e aí você precisa de mais gente para trabalhar, precisa de mais pessoas que façam o trabalho pesado, e essas pessoas saem da onde? Saem do campo para poder trabalhar na indústria das grandes cidades, né? E aí você começa a ter o fenômeno chamado de urbanização, né? Que é isso que a gente nesse meio que a gente está solto hoje, né? A gente mora numa periferia, né, no município de Guarulhos, que é uma parte urbana da Grande São Paulo, e a gente vive aí todos os problemas e todos os, os males, né, dessa questão da sociedade, a gente vê na periferia, né? Pessoa morando à beira de córrego, morando em costa de morro, né, assim, várias casas sem iluminação natural, né, devido às construções que são feitas de qualquer forma, né, vielas, ruas sem asfalto, roubo, lixo na rua, tudo isso é consequência de uma formação de uma grande cidade que foi crescendo de maneira descontrolada, né, e temos isso que temos esse ambiente que a gente vive hoje, né? Então isso também é uma característica da indústria. Lembrando, né, que as grandes cidades, como eu disse para vocês, é até recente essa questão, né? Por isso que muitos de nós aqui que moramos em Guarulhos temos avós ou família, os pais diretos assim que vieram de outros municípios, né, ou de outros estados. Porque Guarulhos atraiu muita gente por ser uma cidade próxima à capital, onde o terreno é mais barato, né? Ou seja, é uma periferia que você fica próximo a São Paulo, mas não gasta tanto como se morasse na capital. E, e ainda a indústria é muito forte, o setor de serviços também é muito forte aqui nessa região metropolitana de São Paulo. Mas isso não quer dizer que São Paulo, por exemplo, vai ser para sempre essa potência econômica, né? Pode acontecer alguma coisa de momento aí tiver uma crise forte e São Paulo perder, por exemplo, o posto, sei lá, para Manaus, né? E Manaus se tornar a grande metrópole do Brasil, por exemplo. Isso pode ocorrer. O movimento da economia ele é muito incerto, né? E vão ocorrendo coisas que você tem cidades, por exemplo, Detroit, né, nos Estados Unidos, que é uma cidade que era muito forte industrialmente e hoje é praticamente um deserto de pessoas, né? Você não encontra mais aquela potência que se era em Detroit, por exemplo, na produção industrial, certo? Então é isso, pessoal. Vou encerrar aqui, tá? O segundo período.
do meio técnico e aí na próxima aula a gente vai ver a última parte dessa aula, tá bom? Obrigado pela atenção, até mais, viu?